Saiba como plantar milho verde e quais os cuidados a serem seguidos. Em época de festa junina, a gente lembra o quanto o milho é um grão rico em possibilidades e sabores. Temos a espiga de milho cozida, que fica deliciosa ao comer quentinha com manteiga, a pamonha, doce e salgada, o bolo de milho e tantas outras receitas deliciosas que nos fazem perguntar como plantar milho verde e aproveitar todas essas delícias. Pois saiba que, com uma boa dose de cuidado e informações precisas, é possível cultivar esse cereal sem muitas dificuldades. Para quem tem espaço e quiser cultivar em alguma escala, ele é uma importante matéria-prima da culinária brasileira, o que pode render um bom faturamento sem investimentos pesados. Ficou interessado? Então confira nossas dicas. Como plantar milho verde. A primeira coisa que você precisa saber sobre como plantar milho verde é que esta é uma cultura que exige bastante do solo. Por isso, preparar o local de plantio é um passo fundamental para uma boa colheita. A indicação, portanto, é que o solo seja bem drenado e fértil, rico em humus, com bastante adubo composto, pois o milho não tolera muito bem estrume fresco. Este solo precisa estar em um local com bastante incidência de luz solar, já que a planta depende dessa exposição para evoluir bem. Com essas etapas definidas, você pode começar a planejar o plantio, que pode ser feito diretamente na terra, em sementeiras ou em copinhos feitos com papel jornal. Quando os módulos estiverem preenchidos com as raízes, ou quando as mudas nos copinhos tiverem entre 8 e 10 centímetros de altura, é hora de fazer a transferência. Um ponto importante sobre como plantar milho verde é respeitar a época adequada de plantio do grão. O ideal é que isso aconteça entre outubro e dezembro. Mas se o cultivo for feito entre janeiro e abril, os resultados também podem ser bons, apesar da possibilidade de o tempo até a colheita aumentar. Isso acontece por questões de luminosidade e temperatura, já que a proximidade do inverno diminui a incidência de sol sobre a plantação. Além disso, o milho também não gosta de temperaturas muito baixas. Portanto, é bom evitar o período de inverno. Ainda em relação à terra, é necessário que ela sempre esteja úmida. Portanto, se as chuvas não estiverem colaborando, é bom estruturar uma rotina de irrigação. Mas atenção! Isso não significa que o solo tem que estar encharcado, porque isso também não é bom para a planta. Sabendo de todos esses preparativos, é hora de organizar a plantação. E aqui é preciso ressaltar uma característica importante para quem quer saber como plantar milho verde: é que o grão é polinizado pelo vento. Assim, algumas recomendações precisam ser observadas. Caso você queira fazer uma horta, recomenda-se que sejam plantados no mínimo 4 pés. O ideal, no entanto, é ter pelo menos 9, para que o processo de polinização ocorra corretamente. Não plante 2 tipos diferentes de milho muito próximos na mesma época. Lembre-se que é o vento que poliniza a planta. Se 2 tipos estiverem crescendo muito próximos, a espiga pode misturar cores diferentes, de grãos diferentes. Garanta um espaçamento de pelo menos 1 metro entre as linhas de plantio e 20 centímetros entre as plantas. Se você não tiver muito espaço, esse espaçamento pode ser de 80 centímetros entre as linhas e 20 centímetros entre as plantas. Quer saber como plantar milho verde em vasos? Também é possível. Basta que ele tenha no mínimo 50 centímetros de diâmetro e que as sementes sejam plantadas formando um triângulo. Lembre-se sempre da polinização. Por fim, um cuidado adicional é controlar as plantas daninhas. As raízes de milho são muito superficiais e se estiverem competindo com outras, as chances de danos são grandes. Verifique constantemente também o vigor da cor das folhas. Caso elas estejam sem vitalidade, é bom renovar a adubação, já que o milho, como dissemos, é bastante exigente em nutrientes. Quando colher o milho verde? Agora que você já aprendeu como plantar milho verde, a pergunta que resta é: quando colher? Bom, isso varia conforme o tipo de milho e o período do ano em que o plantio foi realizado.
Especificamente sobre o milho verde, isso deve acontecer quando as espigas já estiverem bem desenvolvidas, mas antes de começarem a desidratar. Um sinal de que é o momento certo de colher são os estigmas, aquele cabelo que nasce da espiga. Assim que ele adquirir um tom marrom, o grão já está pronto para ser tirado do pé. Isso pode acontecer entre 90 e 100 dias após a germinação, dependendo das condições climáticas durante o crescimento da planta. Então, gostou das nossas dicas sobre como plantar milho verde? Esperamos que elas tenham sido úteis e que você comece a sua produção o quanto antes. Se tiver alguma dúvida ou uma experiência para contar, compartilhe nos comentários ou entre em contato conosco.